Antes de se tornar um ícone mundial, Robert Downey Jr. era apenas um garoto tentando encontrar seu lugar em um mundo quebrado. Nascido em 1965, na cidade de Nova York, Robert cresceu cercado por câmeras, roteiros e caos. Seu pai, Robert Downey Sr., era um cineasta underground, irreverente, criativo e dependente de drogas. A infância de Robert foi tudo menos comum. Com apenas 6 anos de idade, ele foi apresentado às drogas pelo próprio pai. Uma infância marcada não por brinquedos, mas por fumaça, noites sem fim e conversas adultas demais para sua idade. Enquanto outras crianças assistiam desenhos, Robert atuava em filmes experimentais, muitas vezes sem nem entender o papel que estava fazendo. Apesar do ambiente conturbado, havia um brilho especial no garoto. Um talento cru, uma presença magnética diante das câmeras. Aos 5 anos, já estreava em um filme dirigido por seu pai. Mas ninguém imaginava que por trás daqueles olhos expressivos, existia um garoto carregando o peso do mundo. Adolescente, começou a frequentar escolas de arte, mas a instabilidade da família o forçava a se mudar constantemente. Ele vivia entre o talento e o trauma. O palco era seu refúgio, mas os bastidores eram um pesadelo. No início dos anos 80, Robert decidiu seguir carreira por conta própria. Começou a conquistar papéis pequenos no cinema e logo chamou atenção pela sua intensidade. Aos 20 anos, já era considerado uma promessa em Hollywood, mas a sombra da infância ainda o seguia. A fama chegou, mas junto com ela vieram os fantasmas do passado. Na década de 90, Robert Downey Jr. finalmente começou a brilhar. Ele se destacou em filmes como Chaplin, 1992, onde sua performance foi tão brilhante que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator. Hollywood finalmente parecia reconhecer o gênio que existia por trás daquele olhar atormentado. Críticos o aclamavam. Estúdios queriam seu rosto nas telas. O público o adorava. Robert Downey Jr. estava no topo. Mas o topo, para alguns, pode ser o início da queda. Enquanto ganhava prêmios no tapete vermelho, perdia batalhas silenciosas na escuridão de seu quarto. O vício, que já o rondava desde criança, começou a dominá-lo completamente. Cocaína, heroína, álcool. Ele foi preso inúmeras vezes. Passou por clínicas de reabilitação. Foi expulso de filmes no meio das gravações. Diretores se recusavam a contratá-lo. Seguradoras de cinema se negavam a cobrir seus contratos. Robert Downey Jr. virou uma bomba relógio ambulante, um gênio destruído por dentro, tentando sobreviver num mundo que só sabia julgar. A manchete dos jornais não era mais sobre seu talento, era sobre sua ruína. Em 1999, ele foi condenado a 3 anos de prisão. O homem que um dia foi indicado ao Oscar, agora dividia cela com criminosos comuns. Parecia o fim. Para muitos, era o fim. Mas o que ninguém sabia é que esse era apenas o intervalo antes da virada mais épica de sua vida. Às vezes, é preciso perder tudo para encontrar a si mesmo. Depois da prisão, Robert Downey Jr. não era mais uma estrela. Era um nome riscado, uma promessa quebrada, um talento enterrado pela própria dor. Mas havia algo dentro dele que não estava morto. Uma chama, um desejo, uma força, a vontade de recomeçar. Saiu da prisão com um objetivo: viver, reconquistar, renascer. Começou do zero. Aceitava papéis pequenos com cachês simbólicos. Ia para gravações de ônibus porque ninguém mais confiava nele. Mas ele apareceu. Ele entregou. Ele superou. Até que um dia, o improvável aconteceu. Jon Favreau, diretor de um novo projeto da Marvel chamado Homem de Ferro, queria alguém autêntico, alguém que tivesse falhado, que tivesse cicatrizes reais. E ele disse: ou é o Robert, ou não é ninguém. O estúdio resistiu, as seguradoras recusaram, mas Jon insistiu. E então, em 2008, Robert Downey Jr. voltou aos cinemas, como Tony Stark, e o mundo inteiro se calou.
Homem de Ferro não era apenas um personagem. Era uma autobiografia disfarçada de super-herói. A arrogância, a dor, o brilho, a redenção. Robert e Tony eram um só. Aquele filme não só salvou a carreira de Robert, salvou a Marvel inteira. Deu início ao maior universo cinematográfico da história. E, mais que isso, inspirou uma geração inteira com sua própria história. De viciado a herói, de rejeitado a ícone, de condenado a lenda. Não importa quantas vezes você caiu, o que define você é a vez em que escolheu levantar. A história de Robert Downey Jr. não é só sobre fama ou fortuna, é sobre escolhas, sobre coragem, sobre nunca desistir de si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro já desistiu. Ele não foi salvo por Hollywood. Ele não foi salvo pelos filmes. Ele foi salvo por uma decisão interna: mudar. Dar um passo de cada vez, mesmo quando tudo parecia perdido. Hoje, Robert não é apenas um ator. Ele é um símbolo de superação, de segunda chance, de que o passado não define o futuro. E se você está enfrentando um momento difícil, se sente que ninguém acredita em você, lembre-se, nem sempre o herói veste armadura. Às vezes, ele veste cicatrizes e continua em pé. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa continuar lutando. Se essa história te tocou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque todos merecem uma segunda chance. E às vezes, é de uma história assim que nasce a sua própria força.